Boa noite. A quinta-feira foi de avaliação dos prejuízos após o desabamento na noite de ontem de 6 casas construídas em uma área de risco na orla do bairro da Glória, na zona oeste da capital. Apesar do susto, ninguém se feriu. 3 famílias ficaram desabrigadas. Dona Rosimar estava com os 3 filhos dentro de casa e relata um momento de desespero na hora do desabamento. Meu filho quase morria ainda, com a cama dele, e eu não achava o pequenininho. Então eu fiquei desesperado, né, puxando atrás deles, procurando eles. O acidente aconteceu por volta das 10 horas da noite desta quarta-feira. Moradores dormiam em 3 das palafitas atingidas. A causa preliminar apontada é que as estruturas foram prejudicadas ainda mais por conta da cheia do rio. Todas as casas atingidas desabaram assim que a estrutura de um dos imóveis cedeu dentro do rio, que agora está secando. Ninguém se feriu, mas outras palafitas também correm o risco de cair. E a tendência é que, se não for retirada daqui, todas essas casas que estão aqui ao redor vai desabar. Um levantamento deve apontar as casas que serão interditadas pela Defesa Civil. As equipes da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros avaliam os prejuízos. O pouco que foi salvo pelos moradores ficou em cima da ponte. Algumas famílias foram abrigadas em casas de vizinhos e outras estão sem ter para onde ir. É o caso da Suziane com os 2 filhos. Quando dá temporal, o vento balança tudo. Ainda de acordo com a Prefeitura, um cadastro para auxílio de aluguel social também vai contemplar as famílias prejudicadas. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social informou que todas as famílias já foram inseridas no programa Aluguel Social e também vão receber cestas básicas. Elas também serão acompanhadas por profissionais da SESMAD. Um serviço de manutenção no bairro Cachoeirinha deu muita dor de cabeça para os motoristas esta manhã e o trânsito ficou bastante engarrafado em várias ruas da capital. Quem precisava chegar cedo ao trabalho e passou pela zona centro-sul da cidade ficou frustrado. De manhã até chegar ao trabalho, quase 1h30. E aí, isso normalmente leva quanto tempo? Uns 45 minutos, mais ou menos. O tempo de viagem aumentou bastante para muitos dos motoristas que vinham em direção à Avenida Mário Ipiranga. Eu saí do Parque 10, passei 1h30 só para chegar aqui na clínica, na Adriano Jorge. O problema foi causado por esse serviço de manutenção da concessionária de água na rua Marciano Armon, no bairro Cachoeirinha. Em nota, a Manaus Ambiental informou que a adutora rompeu por volta das 3 horas da manhã e o reparo se estendeu pela parte da tarde desta quinta-feira. Agentes de trânsito tentaram minimizar o impacto. Mesmo assim, nas primeiras horas da manhã, os motoristas estavam impacientes. Está mais que normal. O serviço de abastecimento de água no local foi interrompido, mas, segundo a Manaus Ambiental, a situação está sendo normalizada de forma gradual. Agora, eleições 2014. Já está tudo pronto para o primeiro debate com os candidatos ao governo do estado, que será transmitido ao vivo pela Band Amazonas esta noite. As informações com a repórter Tamires Claire. Já está tudo pronto para receber logo mais às 10 horas da noite 5 dos 7 candidatos que vão participar aqui nesse estúdio do debate da Band Amazonas. O critério de escolha foi a representatividade na Câmara Federal. Quem vem mediar esse encontro é o jornalista do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Otávio Sesc Júnior. O debate vai ter duração de 2 horas e vai ser dividido em 5 blocos. Os candidatos vão poder fazer perguntas entre si e também responder perguntas dos jornalistas aqui da Band Amazonas. Tamires Claire para o Band Cidade. 3 veículos roubados foram encontrados esta manhã na garagem de uma casa na zona sul de Manaus. Por trás desse portão, a polícia encontrou os 3 veículos roubados. Entre eles, uma caçamba que foi levada na madrugada desta quinta-feira do bairro Betânia, na zona sul. A localização só foi possível por meio do rastreador. O carro importado e o outro veículo estavam com as placas adulteradas. Nos outros que estavam guardados no terreno da residência, que funciona como garagem, não foram constatadas irregularidades.
Familiares do proprietário do imóvel, que fica no bairro Petrópolis, zona Centro-Sul, não quiseram gravar a entrevista, mas afirmaram que o terreno é alugado para estacionamento, mas também fica aberto para outros motoristas conhecidos da família. De acordo com o chefe de investigação, os responsáveis podem responder por receptação, roubo e adulteração de placa de veículo. O dono proprietário ele foi conduzido à delegacia de furto de veículos para esclarecimentos e os possíveis procedimentos. Vai ser investigado, ele vai esclarecer, ele vai indicar quem é as pessoas que colocaram esses carros que estão irregulares aqui. Vamos saber agora como vai terminar a semana. Acompanhe os detalhes da previsão do tempo no mapa. Em Maués, o tempo fica nublado a parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 23 e 35 graus. Em Benjamin Constant, o tempo fica encoberto a nublado e pode chover em pontos isolados, mínima de 21 e a máxima chega aos 35 graus. Na capital, o tempo fica nublado a parcialmente nublado e as temperaturas variam entre 25 e 35 graus. É hoje, logo mais, às 10 da noite, aqui na Band Amazonas, o primeiro debate entre os candidatos ao governo do estado. E vamos saber, então, como está a expectativa entre eles para esse primeiro duelo ao vivo na TV. Com os 5 candidatos com representatividade na Câmara Federal. Os lugares no estúdio foram definidos por sorteio. Da esquerda para a direita do vídeo, o primeiro púlpito será ocupado pelo senador Eduardo Braga, candidato pela coligação Renovação e Experiência. Nascido em Belém do Pará, Braga começou a carreira política como vereador em Manaus e chegou a ser governador do Amazonas por 2 mandatos consecutivos, de 2003 a 2010. Também é empresário e engenheiro formado pela Universidade Federal do Amazonas. Segundo o candidato, o debate desta quinta-feira na Band Amazonas vai ser a oportunidade de mostrar as principais propostas de governo da coligação. Sempre com muito respeito ao eleitor, com muito respeito aos adversários, mas trazendo para a reflexão de todos as questões mais importantes na opinião da nossa campanha, bem como na opinião do eleitor. No púlpito ao lado dele vai estar o candidato pelo PMN, Chico Preto. Aos 45 anos, o deputado estadual concorre pela primeira vez ao cargo de governador do estado, mas já foi também vereador de Manaus por 2 mandatos consecutivos. É formado em Direito pela Universidade Newton Lins. Para Chico Preto, a expectativa é que o encontro entre os candidatos dê a chance de todos explicarem as reais intenções para o estado, caso sejam eleitos. Acho que inevitavelmente a gente vai ter que mostrar propostas para a saúde e para a educação nesse estado, porque são as 2 políticas públicas, as 2 maiores responsabilidades de um governante. Nem todo mundo pode pagar um plano de saúde, então precisa de saúde pública. Não dá para continuar isso. O candidato pelo PSB, deputado estadual Marcelo Ramos, vai ficar mais ao centro do estúdio. Ele também concorre pela primeira vez ao cargo majoritário. Alcançou a suplência na Câmara de Vereadores em 2004 e 3 anos depois assumiu como parlamentar. Em 2008, foi reeleito. O deputado estadual é manauara, tem 41 anos e é formado pela Universidade Federal do Amazonas. Para ele, a educação pública deve ser prioridade na discussão. Que cada candidato explique como é que vai fazer o pedaço da riqueza de cada cidadão entrar pela porta da casa dele, na forma de uma educação de qualidade, de uma saúde que o atenda com dignidade, de segurança que dê tranquilidade na sua vida e de geração de emprego e renda na capital e interior. Abel Alves, do PSOL, vai ocupar o 4º púlpito. Natural de Tefé, no interior do Amazonas, o candidato é formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Foi preso na época da ditadura militar, mas com a lei da anistia conseguiu se eleger deputado estadual no Amazonas. Também chegou a ser vice-prefeito de Tefé e, por isso, defende que no debate os assuntos relacionados ao interior devem ser colocados em pauta. Então vamos focar nesse debate as dificuldades e as soluções que nós pretendemos dar ao interior do Amazonas, juntamente com a nossa capital, formando um todo e não apenas desconsiderando uma parte e considerando outra.
O atual governador do estado, José Melo, vai ocupar a última posição à direita do vídeo. O candidato à reeleição pela coligação Fazendo Mais por Nossa Gente tem 68 anos e é economista formado pela Universidade Federal do Amazonas. José Melo já foi eleito 2 vezes deputado federal e 1 vez deputado estadual. Ele também defende que a educação deve ser um dos temas mais debatidos nesta quinta-feira. O nosso povo é um povo ordeiro, um povo pacato, um povo que sabe receber, um povo educado. Portanto, esse povo não aceita mais uma campanha de sangue, uma campanha rasteira, uma campanha lá no limbo. Aceita sim uma campanha limpa, altiva, de alto nível, com apresentação e discussão de proposta. O debate está marcado para começar às 10 horas da noite. Band Eleições 2014. Vamos voltar a falar sobre o debate com os candidatos ao governo do Amazonas, que será realizado logo mais aqui na Band Amazonas, agora com informações do repórter Israel Ayasser. Boa noite, Israel. Muito boa noite, Rosimar, e boa noite a você que acompanha a nossa programação. Já está tudo certo, os últimos ajustes já foram feitos pela equipe de produção da TV Band, sonorização, câmera de estúdio, tudo certo. E aqui na frente da emissora, uma grande concentração de pessoas já começam a chegar. São os cabos eleitorais dos candidatos que já estão aqui na frente, mas até agora estão agitando, mas sem nenhum tumulto, tudo tranquilo. O mediador do debate será o jornalista do Grupo Bandeirante de Comunicação, Otávio Cessi Júnior. Serão 5 blocos entre os candidatos e eles terão a oportunidade de fazer perguntas entre si e responder as perguntas do jornalista da Band Amazonas. Você também pode conferir o debate pela internet no www.band.com.br/Amazonas. Aguardamos você, portanto, a partir das 22 horas. Band Eleições 2014. E nas eleições deste ano, pela primeira vez, o debate na TV Band Amazonas terá tradução simultânea em Libras, a linguagem brasileira de sinais. E a iniciativa aumentou a expectativa da comunidade surda, que promete acompanhar cada minuto do debate. Nessa escola, no centro de Manaus, que atende mais de 240 alunos surdos do ensino fundamental, a aula de hoje foi especial. No quadro, o assunto, as eleições deste ano. Eles têm entre 15 e 19 anos e demonstram que conhecem bem a importância do voto. Esta é a segunda eleição de Kevin. A expectativa para voltar às urnas é grande, mas ele destaca que é preciso ter responsabilidade na hora de votar. Esse processo de votação é muito importante, tanto para prefeito quanto para governador, para presidente. É necessário, que a pessoa vote apertando o botão verde, ou se ela errar, apertando o botão amarelo. As pessoas, os habitantes aqui do Amazonas, às vezes eles pedem favores em troca de voto, Mas o que elas têm que fazer é só votar, Sem pedir nada em troca. A professora destaca que a tradução simultânea do debate em Libras, a linguagem brasileira de sinais, será uma ótima oportunidade para a comunidade surda também poder acompanhar as propostas de cada um dos candidatos. Foi uma iniciativa muito boa da Band, eu apoio essa ideia, então foi muito importante o primeiro passo, que ao longo desses anos esse passo seja crescente, nunca pare. E eu estou muito agradecida também pela oportunidade de estar interpretando em Libras para meus amigos surdos, para a comunidade total surda daqui de Manaus. Para Jackson, a propaganda política e todos os debates transmitidos pela televisão deveriam disponibilizar intérpretes de Libras. Alguns surdos, eles não entendem o que está passando no debate, não tem nenhum aprendizado, nem os oralizados, eles conseguem entender o que... Então falta a interpretação e isso é muito importante para nós. Um exercício da cidadania que esses jovens também esperam poder usufruir, para assim como todos os brasileiros, poder ajudar a escolher bem os futuros governantes do país. Boa noite, até amanhã.